Bom, gente, acho que deu já para ver aqui que mudar a educação não é mudar o método de ensino, né? Não é pôr um método novo, pode ser algum. Eu acho que existe uma questão estrutural que ela mostrou muito bem de reestruturação dessa escola, dessas relações que a gente está vendo aí, um professor por sala, funcionando diretamente com 25, 30 alunos, enfim, esse professor isolado, isso não funciona. Essa equipe laboriosa que eles montaram e criaram, por mais que cometa erros, tem muita coisa aqui que vai se sedimentando, se consolidando, né? Eu vou partir mais do documento. Saber onde está aqui. Opa, esse é o seu. Bom, gente, então vamos lá. Vou começar com o poema do Drummond, que eu acho muito bonito, exatamente para contestar algumas afirmações do documento em relação à ciência e verdade, né? Acho fundamental a gente perceber isso, né? O poema do Drummond, o nome é A Verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E a sua metade voltava igualmente com o meio perfil, e os meios perfis não coincidiam. Que drama, né? Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Nós sabemos, né, pessoal, existe uma afirmação hoje que parte sobretudo nos Estados Unidos, do mundo anglo-saxônico, que é a ideia de que há uma ciência verdadeira. Uma ciência que comprova o que faz, que prova, tudo cientificamente comprovado. Esses dados que a Kátia deu no início, de quantas vezes se repete a expressão cientificamente comprovado, é absurda. Eu, como analista do discurso também na minha vida, eu sempre tenho um princípio. Se a pessoa falou demais aquilo, eu desconfio daquilo. É o ponto fraco. É exatamente, porque se falou demais, bateu demais, cercou demais, é ali que faz água. E a gente vai tentar mostrar isso hoje. Então, o documento do PNA, Política Nacional, já foi... sempre que a gente tem mudanças no país, a gente não pode se impressionar com os dados, porque é sempre uma contenda em torno de dados. Você pega uma situação do país que está ruim, de alfabetização e leitura, a gente sabe que está mesmo. Se você for para a França, você vai encontrar a mesma discussão. Se você voltar para os Estados Unidos, você vai encontrar muito pior situações de escolas e de educação pública, né? E, enfim, e aí sempre tem uma ideia de que se você iniciar uma nova metodologia, você resolve a situação e tem essa oferta dessa nova metodologia nesse mercado, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Aqui no caso, obviamente, esses resultados da ANA, né, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016, quando se fez a implementação do PNAE, aquele programa que era como é que é o nome? Programa Nacional. Pacto Nacional, desculpe, não é programa, é Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, o resultado não foi bom, né? Você tem aqui o de 2016, 54,73%, e eles foram meio maldosos no documento, porque eles somaram o nível 1 e o nível 2, para já dar uma pegada pesada.
Mas de fato é verdade, esse resultado não é um resultado bom, né? Deve-se à metodologia de alfabetização, isso é uma outra coisa, né? Muito mais complicado. A escrita, eu nunca consegui entender isso porque na escrita os alunos se dão um pouco melhor do que na leitura. Isso é uma coisa interessante, porque as coisas deveriam ser pau a pau. Ler e escrever estariam juntos. Isso tem, de fato, a ver com alguma coisa do processo de educação mesmo. A matemática, eles colocaram aqui 54% e 46%, praticamente a mesma dificuldade. E eles falam muito também dos desempenhos da avaliação do PISA, desde 2000 até as últimas, aí, com o Brasil sempre se situando, e nas últimas avaliações o Brasil caiu um pouco mais. Essa discussão do PISA, se você olhar, ela está no mundo inteiro. As pessoas preocupadas em perder, cair fora nos 10 primeiros, nos 20 primeiros, entendeu? O Brasil está ali entre 40 e 50, nessa faixa mais para o final, né? Mas os Estados Unidos também não está muito na ponta, não. Os Estados Unidos está entre 20 e 30 e oscila nesse 20 e 30. Um país tão rico, né? Do G8 não é muito interessante, né? E eu vou mostrar da escola de aplicação. Eu pedi para a Natália mostrar, mas ela não quis mostrar, então eu vou mostrar. Isso aqui é o resultado da Ana, né, com esses alunos que participaram desse processo. E aqui a gente tem os dados, né? Aqui os alunos que prestaram, é no terceiro ano que eles prestam, 61 e 57 prestaram. E esse aqui é a questão, né? Por exemplo, lá a gente é 50% no Brasil, 56% de crianças no nível 1 e 2. Na escola de aplicação a gente praticamente está relegado a situações de inclusão, né? Os alunos estão no nível 3 e 4. O nível 3 e 4 são níveis, essa avaliação não fomos nós que fizemos, gente, é avaliação do governo, tá? Então, são dados bem objetivos, avaliação externa. O nível 4, que é o nível ponta, aí a gente tem um pouco mais da metade dos alunos, né? E 42 no nível 3. Somando os dois, a gente tem praticamente 92% de alunos bem posicionados. São alunos bem posicionados aqui. E escolas similares, com o mesmo potencial, enfim, porque a escola de aplicação tem sempre uma coisa, as pessoas dizem assim, mas é uma escola meio privilegiada. É mesmo, tem razão. Em termos econômicos, nem tanto, porque ela é bem heterogênea. Ao mesmo tempo que você tem filhos de professores da USP, você também tem alunos da comunidade, você tem uma diversidade, é uma bela heterogeneidade para se trabalhar. Por isso que ela é importante para a gente que trabalha com alfabetização, leitura. Você está lidando com uma heterogeneidade de fato. Aliás, arriscada, porque ela pode ser tão abissal, as diferenças podem ser tão grandes e prejudicar o próprio cotidiano se você não cuidar dessas diferenças. Então, o grande desafio da escola de aplicação é cuidar dessas diferenças. Escolas similares, ela também se posicionou acima das escolas similares. Teve mais ou menos o mesmo nível de professores, os professores têm o mesmo nível, o padrão econômico é mais ou menos próximo, constituiria. Agora, em relação a estado e município, as diferenças são grandes, né? Os dados estão aqui. Abaixo do nacional, mas, por exemplo, no município de São Paulo, a gente tem aqui 29% no nível 2, 14,90% no nível 1, 38,58% e 16% no nível 4. Né? Isso no terceiro ano. Esses são os dados. Aqui, da prova da escrita. Aqui também deu uma diferença. Você vê que só a gente tem praticamente acho que uma criança aqui, se não me engano, né? Deu nível 4 e nível 5, que são os níveis também de ponta, 71 e 93. A gente estava analisando a prova no nível de escrita, é uma prova um pouco esquisita. Valeria a pena a gente avaliar uma hora, analisar isso, mas aqui não dá para a gente fazer agora. Bom, então esses são os dados para a gente ir comparando. Vou entrar agora
na questão da indignação com a avaliação, com a situação da escola, com a situação de alfabetização, situação de leitura. Eu vou sugerir para vocês assistirem a um documentário, tem na internet, ele chama Esperando pelo Super-Homem, é um documentário sobre a situação das escolas americanas, sobretudo a situação de evasão, obviamente atingindo quem? Os pobres, as comunidades mais necessitadas. E como que essa evasão muitas vezes fica fora, inclusive, dos dados de avaliação. E aí, ao mesmo tempo, o livro dessa figura aí, a Ravid, Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano. O título já é interessante, ele foi traduzido esse livro, tem no Brasil hoje, está aí traduzido. Ela foi conselheira de educação nos governos Clinton e Bush, e hoje ela é uma figura que faz uma crítica do sistema americano. Exatamente por quê? Porque o que acontece? As avaliações acabam servindo para desqualificar as escolas, desqualificar o trabalho dos professores e propor escola por concessão. Dar concessão das escolas para iniciativa privada, sobretudo agora no governo Trump. Então as empresas privadas pegam as escolas, passam a administrar com dinheiro público, é uma coisa que a equipe do Bolsonaro está doida para fazer no Brasil, então não é só questão de método fônico, as questões políticas são muito mais graves, ou seja, você repassa esse dinheiro para uma empresa e ela administra. E ela faz a avaliação, ela passa por avaliação governamental, os alunos que não dão certo na avaliação governamental são obrigados a se retirarem dessa escola e voltam para a pública. Vai baixar o número das escolas públicas. Então tem um círculo vicioso que acontece nessa privatização estranha. A outra é usando o voucher, cheque educação, que o governo dá o cheque educação para a família entra numa escola privada, esse também é um outro modelo. Se não tem rendimento, volta para a escola pública, né? Então é um processo que, se você assistir o documentário e ler o livro, vocês já vão perceber uma coisa assim. O tempo inteiro no documento eles falam dos países avançados em educação, e os Estados Unidos é pontuado como um dos primeiros. A situação não é bem essa. Se você ler, eles falam porque esses governos adotaram a ciência da alfabetização. Pesquisas relevantes, pesquisas comprovadas, alimentaram os métodos de alfabetização e esses países estariam... Então você pensa que você vai encontrar dados incríveis, você vai pesquisar, você não encontra. Na França eles estão chorando as pitangas porque 36% dos alunos, ao finalizar os ciclos iniciais de alfabetização, não conseguem ter leitura suficiente para continuar seus estudos. Em 2000, na França, houve um movimento, o governo Jacques Chirac, com a ascensão do Jacques Chirac era um direitão, vocês sabem disso, né, em relação a Mitterrand, em relação a outros que tinham propostas mais socializantes. Quando o Jacques Chirac chegou ao poder, o pessoal do método fônico entra junto e ocupa o espaço. Alguma semelhança tem com o que está acontecendo hoje, talvez até em pior nível. Mas é exatamente um movimento político. E eu acredito que essa ideia do método fônico, ela bate muito com as ideias do bolsonarismo. Eu vou tentar ir mostrando isso para vocês. Já começa por aí, existe essa ideia de que há uma verdade na ciência. Bom, então, falsas questões educacionais, grandes questões políticas. Tirando isso da ciência, né, trazendo isso da ciência para a educação, a primeira coisa que eu gostaria já de afirmar como uma visão minha não há nenhuma teoria, nenhum modelo educacional que domine a realidade. A realidade é sempre maior
realidade é sempre mais complexa e toda teoria precisa de ajustes, precisa da realidade para ser cotejada com a realidade, ajustada e mais misturada com outras teorias. Não tem como. A não ser que você fique na universidade só. Se você ficar só na universidade, não pisar na sala de aula, você acha que aquela teoria funciona, né? E aí o que a gente tem hoje? Por que eu comparo com o bolsonarismo? Se você pegar a concepção de ciência, é uma concepção de que é possível produzir conhecimentos verdadeiros sobre a alfabetização. Essa verdade imutável, vocês vão ver que até a Henrique, é uma das pesquisadoras, cita, não só produz conhecimentos verdadeiros, como refuta o resto. Ou seja, me parece bem bolsonarista isso, uma verdade divina, uma verdade assimilada ali, de caráter divino, que refuta todo o resto é ideológico. E eles falam exatamente isso nessa briga do método fônico. Todas as teorias, tudo aquilo que eu pesquisei, você pesquisou, outros pesquisaram, é ideológico. O deles é científico. E eles colocaram isso no decreto, gente. No artigo 1 do decreto, quer dizer, o que se vai discutir é o quê? Ciência cognitiva, que é a linha que eles assumiram. Então, nesse debate que eles vão montar aí, no final de outubro, quem serão bem-vindos? Quais pesquisadores são bem-vindos? Todos do mesmo time. É possível fazer diferente? É. Com erros e acertos, a França faz, por exemplo. A França realiza conferência de consenso, que são participantes de várias áreas que tentam achar um consenso para assumir uma linha dentro do país. Esse é um caminho interessante, né? Bom, a polarização dos métodos, você pega um método, uma metodologia, ou concepção, ou filosofia, que está no poder e a outra que quer entrar e polariza, a quem interessa isso? Interessa ao político que acredita que não precisa mais investir em educação. Essa é uma briga nossa muito forte. Vocês viram que eu acredito que quando a Natália estava apresentando, você deve ter ficado falando assim, desse jeito, até eu faço, com esse monte de gente trabalhando, uma tremenda do equipe. É isso. A escola precisa se incrementar, precisa sair dessa... O professor por sala é o professor da época da seriação, da época da escola que excluía. Se a escola não exclui mais, você tem que ter equipes de trabalho. Não é mais aquela relação professor-aluno em sala de aula. Pelo menos, para o aluno, vamos pensar aqui, colocar a questão da alfabetização do aluno, aprender a ler e aprender a base da matemática como um recurso fundamental, com instrumentos fundamentais para ele continuar estudando. Isso o mundo inteiro fez. Isso eles têm razão. Os Estados Unidos colocou como prioridade, a Inglaterra colocou como prioridade, a França colocou como prioridade. Aqui eu faço uma crítica ao Haddad. Por exemplo, o Haddad ele tem uma ideia de foco sistêmico em educação, que é assim, eu vou pensar a educação como um todo, de uma maneira sistêmica, e eu não vou pensar, não vou dizer que tem uma prioridade. Em relação à alfabetização, acho um erro. A alfabetização é uma prioridade. Alfabetizar bem todos os alunos, aprender a colocar a leitura como um elemento fundamental dentro da escola, isso muitos países fizeram e se deram muito bem. E melhoraram, dados, né? Bom, mas... Então, quais as prioridades? É o que eu estava perguntando aqui, exatamente. Tem que ter prioridade, se não dá para fazer uma coisa só sistêmica. Dentro dessas lutas todas que a gente está vendo aí, tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, que é uma categoria, vamos dizer, epistêmica, assim, uma visão mais ampla, geral, de como as coisas funcionam, né? Essa dicotomia aqui, esse jogo, esse par de opostos, bottom-up e top-down, em relação a processos, que seria se você ter um processo que você trabalha a partir de elementos menores para os elementos maiores, e a partir
de uma analítica de elementos maiores para os elementos menores. São dois processos. Sempre existiu uma briga em torno disso. O que é privilegiado? Por outro lado, existe também uma solução que não, os dois são privilegiados. São processos que trabalham dinamicamente, dialeticamente. Então, por exemplo, quando eu ensino ao aluno a partir dos textos, criando um contexto maior, eu estou fazendo um processo de cima para baixo. Segundo, na verdade não é bem de cima para baixo, né? Não se encaixariam bem aí, mas eles costumam usar essas referências. Quando eu estou trabalhando com os elementos menores do código, o fonema, a letra, eu estou trabalhando de baixo para cima, fazendo esses dois percursos. Bom, desde que eu comecei a trabalhar com criança, fui coordenador pedagógico na Giordano Bruno, tive que montar um programa de alfabetização, de leitura inteiro, Fundamental 1. A primeira coisa que eu percebi, os meus professores todos eram construtivistas. Eu percebi que se a gente não fizesse intervenção, a gente sempre sairia do segundo, terceiro ano com alunos com muitas dificuldades. Então precisava de intervenção. E que natureza tinha essa intervenção? Aí eu tinha que romper um tabu com os construtivistas. Porque eu sou linguista, eu não venho da psicologia nem da psicologia cognitiva, depende da tua origem, você pensa a coisa de forma diferente. Como linguista eu aprendi fonética, fonologia, morfologia, então esses conhecimentos estavam na minha mão para lidar com isso, então eu fui lidar com isso. E eu percebi que eu tinha que lidar exatamente com a dinâmica entre os dois processos, eu não podia lidar com uma dinâmica só. Bom, a gente vai vendo isso mais claramente aqui para frente. Entrando agora, não sei o que eu já falei. Aqui vale uma coisa, uma diferença, né? Dentro desse modelo de baixo para cima, primeira correlação entre os elementos menores, fonema, grafema, das menores dificuldades para maiores, a Kátia falou isso, né? Enfim, é uma coisa cartesiana, da menor dificuldade para maior, do menor elemento para o maior, do mais simples para o mais complexo, tem essa dinâmica do método fônico. E aqui tem umas coisas muito curiosas, que para gente que está acostumado a lidar com os dois processos o tempo inteiro, se eu perguntar para você uma situação que foi posta pelo José Moraes, que é um dos especialistas em método fônico, que influencia muita gente no Brasil, ele coloca a seguinte questão: o poeta John Milton, do século XVII, escreveu O Paraíso Perdido, um poeta incrível. Ele ficou cego entre os 40 e 50 anos, cegueira total. E aí o que acontece? Ele lia grego. Bom, quando ele tinha que ler inglês, as filhas dele liam para ele, não tinha problema. Mas como é que ele ia fazer? As filhas, ele ensinou para a filha a pauta sonora dos fonemas gregos, da relação grafema-fonema grego, e as filhas liam em voz alta para eles o texto, e ele compreendia o texto. Elas não compreendiam grego, porque elas não sabiam grego, elas não conheciam a língua. E aí eu pergunto para vocês, quem que está lendo? O poeta ou as meninas? Essa é a questão do José Moraes. Então, para a maioria das pessoas seriam poetas, para a gente, sobretudo dentro dessa tradição. Para o método fônico, quem está? As meninas. Por quê? Porque para eles ler é converter uma pauta gráfica numa pauta sonora. Essa é a essência do ler. A outra parte é compreender. Então eles falam o tempo inteiro: não confunda o ler com compreender. Compreensão é uma coisa, leitura é outra. Então, uma coisa que eu queria distinguir com vocês, em primeiro lugar, aprenda uma coisa: usar elementos menores do código, letras, fonemas, mexer com isso, mesmo que de uma forma bastante entusiasmada, lidando bastante, isso não
é método fônico, isso não é método silábico, isso pode ser exatamente o quê? Você trabalhar com os dois processos, um ao encontro do outro, dentro de uma dinâmica. Por que eu tenho que falar isso? Porque as pessoas confundem. E eles usam essa confusão, o pessoal do método fônico. Por que eles usam essa confusão? Eles vão dizer assim, se você olhar pelo mundo todo, documentos de educação, de alfabetização, eles falam, é fundamental trabalhar fonema, grafema, é fundamental a consciência fonológica, a consciência fonética, é fundamental, para todo lado se fala isso. Né? E é fundamental mesmo. Uma coisa é isso é ser fundamental, trabalhar com esses elementos, outra coisa é o método fônico. O que é o método? Um método fônico ou uma metodologia? É uma sequência rigorosa, independente do sujeito. O sujeito é universal. Aquilo se aplica em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer região. Dane-se as diferenças todas. A singularidade, a pessoa não está em jogo. O processo é o mesmo para todo lado. Lidando com os dois processos, a gente consegue trabalhar mais as singularidades, mais a regionalidade, mais a heterogeneidade, como a Natália mostrou. Né? Então é bastante interessante entender essa questão do que o José Moraes coloca. Então ele coloca isso para distinguir mesmo o ler do compreender. Nos parâmetros curriculares anteriores, lá do final da década de 90, me lembro a data, no início do texto eles falam isso, né? As autoras falam, para o método fônico, ler é um processo em dois estágios, como se fosse um foguete de dois estágios. O primeiro é o que daria o impulso, lançaria a cápsula, seria o quê? Apenas atividades de domínio da correlação grafema-fonema. Essas atividades antes eram muito chatas, muito maçantes. O método fônico ou o método silábico eram igualmente chatas. Eu tenho prova disso, porque sem querer eu coloquei meu filho numa escola infantil. Quando ele tinha 5 anos e meio, ele já lia, meu filho mais novo, ele já lia, e a escola, eu não sabia que ela era método forense, porque a pessoa me vendeu gato por lebre, eu conversei, eu também fui muito ingênuo, sabe essa coisa do pai privilegiar o lugar que fica fácil para você passar e deixar o filho, nunca faça isso, e por outro lado você fala, qualquer coisa eu estou em casa, né? eu aguento ali. Bom, foi o que? Um mês depois, meu filho não queria mais ir para a escola. Ele estava lendo e tinha que fazer correlação grafema-fonema o tempo inteiro. Ele lia gibi, gente, fluentemente. E tinha que fazer correlação grafema-fonema. Óbvio que ele falava, pai, eu não vou mais fazer esses caderninhos. Eram os caderninhos, são vários caderninhos. E são adotados em algumas escolas privadas, ainda hoje. Né? E aí, enfim, obviamente eu tirei ele da escola, né? E levei para uma outra escola, que foi muito melhor para ele, obviamente. Bom, mas aí existe sempre um argumento de que você pode aplicar isso para o pobre, para a pessoa que não tem em casa uma ambiência de letramento que traga presente fortemente a escrita e a leitura. Então, isso iria o pobre. E também outro argumento é assim, os professores não dominam grandes processos, então o método fônico eles dominariam, porque é uma sequência de regra, a função do professor é meramente repetir e aplicar os caderninhos, por exemplo. Então o que vem por aí, possivelmente é alguma coisa desse nível. Né? Bom, vamos pegar aqui os cientistas que estudam as pesquisas comprovadas e verdadeiras. Os cientistas que estudam a instrução e a aquisição da literacia realizaram pesquisas que dão respostas definitivas a essas perguntas e descartam opiniões incorretas. Eu grifei porque eu achei interessante. Né? Realizaram pesquisas que dão respostas
definitiva. Acabou, fechou o boteco. Não precisa pesquisar mais. As respostas definitivas estão aí. E descartam opiniões incorretas. Não é bom para o bolsonarismo? Isso é bolsonarista. Pensa bem. É isso, nós temos uma verdade, o resto, os outros são ideológicos e bandidos. Bom, suas descobertas revelam que os leitores iniciantes, para serem bem-sucedidos, devem aprender de início como funciona o sistema alfabético da escrita. Ora, isso Emília Ferreira também trouxe, né? Vocês vão perceber que as semelhanças de descoberta científica são muito próximas. Quando se fala em método, vira abissal. A diferença fica enorme, gigantesca. Né? Bom, eles precisam aprender as formas, os sons, os nomes das letras, como as letras representam sons separados nas palavras e como dividir as palavras faladas nos menores sons representados pelas letras. Aí ela passa para a teoria, ele coloca lá uma das teorias da psicolinguística. Eu, quando fazia linguística, eu gostava muito de psicolinguística, né? Mas existem várias psicolinguísticas. Existem umas mais, no começo surgiu bastante, era bastante behaviorista, né? Ligado ao comportamentalismo, e depois ela foi se diversificando. Aqui, quando a criança está aprendendo a falar, segundo eles, há um amálgama, um aglomerado de situações, né? Os sons, que eles chamam de identidade fonológica, seus significados, identidade semântica, usos em sentença, identidade sintática, usos sociais, identidade pragmática. Aí ele coloca, quando se aprende a ler e a escrever, aprende-se um novo aspecto das palavras, a sua representação ortográfica, identidade ortográfica. Eu não sei se vocês percebem aqui que a impressão que a gente tem aqui é que a escrita na vida das pessoas, desde muito tempo, ela está presente desde o bebê. As crianças manipulam o livrinho, livro de banho, aprendendo a falar, já está lidando com a letra, com a palavra. Já começa por aqui um certo mal-estar com isso, para mim, né? Mas vamos lá. Que se funde de tal maneira as demais identidades que qualquer um pode ativar, que qualquer uma pode ativar as outras reciprocamente. Ou seja, depois que você aprende a escrever, todo esse amálgama aqui, de alguma maneira, é modificado pela escrita e associado. Eu vou mostrar uma coisa velha para Chuchu. Isso aqui é novíssimo, é nova ciência e tudo mais. Vou mostrar uma coisa antiga para Chuchu. Não sei se vocês conhecem isso. Isso aqui, 1891, Freud. O Freud tem um livro chamado Sobre as Afasias. Vale a pena ler. Não é livro, é um artigo. Sobre as Afasias. 1891. É brilhante esse livro. Na época, 1891, na década anterior, estava em emergência os chamados localistas da neurologia nascente. A neurologia estava nascendo, era o boom da neurologia, então surge, como chama, a área de Wernicke, quando surgiu o Wernicke, por exemplo, a área de Broca, quando surgiu o Broca. São os localistas que começaram a mapear o cérebro. O Freud participou disso, com a neurologia dele, ele participou, ele estava iniciando a carreira, era jovem ainda, e ele tinha em casa, ele tinha no consultório dele, vários pacientes, ele trabalhava com a histeria, que tinha problemas de fala, apresentavam problemas de fala, problemas de parestesia, de braço que não funciona, paralisações parciais, paralisações total, pessoas em cadeira de roda, até, vocês se lembram, né, quem viu o filme, o Charcot fez um milagre. O Charcot, na frente do Freud, ele ficou impressionado, fez um milagre muito parecido com esse da Universal do Reino de Deus, dessas igrejas. A pessoa histérica chegou, estava lá numa cadeira de roda, o Charcot hipnotizou a pessoa saiu andando. O outro que tinha
movimentos com os braços e imediatamente parou os movimentos. Milagre ali na ciência naquele momento, através da hipnose. Isso é bastante famoso. Freud assistiu essa sessão e ficou empolgado com a ideia, começou a praticar a hipnose, depois ele parou, abandonou e foi lidar com outras coisas. Então, o que acontece? O Freud desenvolveu uma ideia incrível ali, que foi pensar assim, o que acontece com os loucos e com os doentes, acontece com a gente também. E menor, por exemplo, eu me torno afásico, eu me torno esquecido quando eu estou muito cansado. Às vezes eu não consigo lembrar de certas palavras, eu vou lembrar de uma palavra, eu lembro de outra. Vocês também acontece isso. Quando você toma umas pra caramba, você manguaça bem assim, você fica... eu vou falar uma coisa pra você, você não acha o fluxo sintático, semântico, pragmático, você não acha nada, você fica ali. Quando você fuma né, que o cara, os dois fumam assim e falam assim, olha, bom cara, fica assim uma coisa que não vem nada. Então Freud falou, não é somente os doentes, aí ele começa a prestar atenção na normalidade. Isso foi genial. Ele falou, porque o Lichtenheim, o Velho, que o pessoal, eles estudavam cadáver. Eles pegavam um cara que tinha uma lesão e tinha um problema de linguagem, aí eles esperavam o cara morrer. Dizem que esperavam, não sabe. Eles esperavam muito tempo. Eu só sei que depois eles faziam uma biópsia do tecido, achavam o local lesado, mapeava e falava, aqui deve funcionar não, aqui funciona. Tal elemento, tal habilidade da linguagem, por quê? Porque esse cara não realizava essa habilidade, então eu sei. Eles trabalhavam assim, o Freud falou, não, eu tenho que trabalhar com as pessoas vivas. Então ele começa a trabalhar com a normalidade e resulta esse material maravilhoso que chama Sobre as Afasias, e que ele se recusa a ser localista. Do localista de trabalhar, ele achava que o cérebro, isso em 1891, era uma rede neural complexa. Hoje se fala nisso. Mas eu quero voltar aqui porque eu queria dar de presente para os grandes cientistas esse modelo aqui, porque é um modelo incrível, eu vou mostrar para vocês. O Freud desenhou isso aqui, ele colocou imagem sonora aqui, lembra o quê? Saussure, para quem é linguista. Né? O significante do Saussure, a ideia do significante, ele usa a ideia de imagem acústica, né? O significante e o significado. Então veja bem, eu tenho aqui a imagem sonora numa bola grande que parece dominar a imagem de leitura e imagem de escrita. Ele não esqueceu isso. Sabe por que ele pôs? Porque ele sabia que se cometia lapso de escrita, ele sabia que se cometia lapso de fala, esquecimento, erros, pôr uma palavra no lugar da outra. Então tem alguma coisa que tem uma hora que não funciona. Então ele foi mapeando dessa maneira. E ele chamou isso aqui de apresentação de palavra. E esse outro lado de apresentação de objeto. É como se tudo que viesse dos órgãos do sentido, acústico, tátil, visual, fizesse uma composição e estabelecesse uma relação com a imagem sonora. Então você teria aí um modelo para pensar esse funcionamento da palavra, que é dinâmico. Então se a gente voltar lá na Henrique, a anterior, o que ela coloca ali do amálgama, aqui a gente tem esse amálgama já estabelecido, e o Freud coloca um lugar para a imagem da leitura e a imagem da escrita. Existe uma coisa bastante interessante, que a escrita em nós, ela tem heranças antigas, que eu poderia dizer assim, antes dela existir, como escrita no papel, como escrita gráfica. O homem já fazia imensos esforços para preservar a memória, para ter a memória do que passou, do que se perdeu no tempo. Qual é o primeiro elemento? Seria essa que elas falavam aqui de oralidade estética. Ou seja, entre os gregos, eles faziam imensas epopeias de memória. A epopeia não era escrita, a epopeia era
oral, como eles faziam a coisa ritmada, com rima não existia, mas com ritmo e métrica, a batida fazia com que eles memorizavam tudo, né? Às vezes você tem trecho da Ilíada, por exemplo, que a batida eles vão guerrear, o som em grego é uma batida de guerra. Os navios estão navegando, o som é um som de navegar navios. Então, tem uns elementos sinestésicos ali, tem uns elementos que permitem as pessoas decorarem o texto, memorizar o texto. Então, o homem cuidava da memória. E na infância a gente tem o que para a criança? No mundo inteiro a gente tem. É universal. No mundo inteiro a gente tem jogo de palavras, a gente tem brincadeira de trava-língua. Tem um pesquisador que trabalha... Fala, você usou na tua tese. Hã? Você trabalhou com? Então, a minha orientanda, ela trabalhou no Timor-Leste, com as crianças do Timor-Leste, e encontrou coisas incríveis. Ela foi levar jogos de palavra, chegou lá, os meninos devolviam para ela as brincadeiras. E todas essas brincadeiras, elas têm função de fazer com que a língua funcione bem, dinamize a língua para que ela, em diversas situações. E isso prepara uma relação possível com a escrita, porque tudo que faz memória é bom para a escrita. A escrita é um elemento da memória, né? Fica faltando o que é a transposição gráfica depois, mas esses são elementos importantes nesse sentido. Então, tudo que é dessa situação acústica ligada à imagem sonora, a imagem da leitura, a imagem da escrita, o Freud, ela já está lá posta no aparelho psíquico, dentro desse empacotamento que eles chamariam aí. Por quê? Porque o homem escreve e lê, pode escrever e ler, porque há uma disposição do homem para isso, há uma disposição, não vou dizer na sua herança genética, mas na sua própria cultura. Todos os povos podem chegar à escrita, não necessariamente alfabética. Os índios Cherokee nos Estados Unidos resolveram inventar uma escrita, porque eles não queriam a escrita dos brancos. Eles inventaram uma escrita parecida com essa que a Natália, a escrita por rebus. Rebus é um termo em latim que significa da coisa. É quando você faz uma imagem funcionar como som. Então eu ponho a palavra sol, eu ponho a imagem sol, mas eu não vou ver que é sol o astro rei. Eu vou pegar só o som sol e vou juntar com dado, vou formar soldado. Eu vou escrever com imagem. Isso de alguma maneira, escreve e lê, pode escrever e ler, porque há uma disposição do homem para isso, há uma disposição, não vou dizer na sua herança genética, mas na sua própria cultura. Todos os povos podem chegar à escrita, não necessariamente alfabética. Os índios Cherokee nos Estados Unidos resolveram inventar uma escrita, porque eles não queriam a escrita dos brancos. Eles inventaram uma escrita parecida com essa que a Natália, a escrita por rebus. Rebus é um termo em latim que significa da coisa. É quando você faz uma imagem funcionar como som. Então eu ponho a palavra sol, eu ponho a imagem sol, mas eu não vou ver que é sol o astro rei. Eu vou pegar só o som sol e vou juntar com dado, vou formar soldado. Eu vou escrever com imagem. Isso de alguma maneira, os precursores da escrita alfabética. A escrita alfabética nasce assim. O rebus está no chinês antigo, o rebus está no grego antigo, está nas escritas de Creta, está na linear B, está em onde você mexe, que tem escrita que se aproxima da alfabética, você tem o fenômeno do rebus funcionando. Nós pegamos isso para alfabetizar. Nós achamos que isso tinha uma certa autoridade. Então isso nos ajuda a mexer muito com os elementos menores do código. E aí a gente fica com essa ideia, né? Puxa vida, quando eu passo pelo mato, quebro uma folha para alguém que vem vindo atrás, olhar a folha quebrada e achar o caminho, isso é uma escrita. Isso é uma forma de escrita.
A minha memória sabe, ele passou por aqui. Um rastro no chão, enfim. Então a gente tem isso já pelos sentidos, de olhar o mundo e diferenciar o mundo e de fazer, digamos assim, inferências metafóricas e metonímicas sobre o mundo, que nos dá elementos da leitura e da escrita. A gente lê o mundo. O Paulo Freire tem razão nesse sentido. E é muito bonito quando ele fala que a gente lê o mundo. Não é só a experiência que a gente lê, mais do que isso, porque a gente olha a experiência e retira dela elementos metafóricos e metonímicos, traços delas. São os traços que funcionam, não é a imagem toda. Os traços funcionam como escrita, na cabeça de qualquer um. Então, isso é bastante interessante, né? Bom, 4 modos de ler. A mesma autora, né? Predição, adivinhação por características, analogia, decodificação. Eu pulei um. Não, reconhecimento automático está aqui embaixo. Reconhecimento automático. Gente, se você olhar isso aqui e comparar com a Emília Ferreira, não está muito diferente. Vou dizer por quê. Porque eu falei teoricamente. Então, predição é quando a criança não sabe ler ainda, mas ela olha uma logomarca de uma empresa e identifica. Eu lembro de uma menininha amiga, do filho de uma amiga minha, que eles iam se mudar para o Butantã e tinha o triângulo de uma construtora, o triângulo vermelho. E ela olhava da janela da outra casa dela e falava, lá é o Butantã. Eu falei para ela, o que é o Butantã? Aquele negócio assim. Não era o bairro para ela, mas era o elemento metonímico daquela experiência de apontar o Butantã. Então aquilo funciona como uma letra para ela, né? Como uma letra. Então é mais ou menos isso. Cores, formas, tamanho, né? A criança pode fazer predição, adivinhação, né? Ou ela pode memorizar também. Eu até coloquei no livro meu, uma vez eu vi um amigo meu lendo um pedaço de jornal escrito assim, Volkswagen, um carro diferente. Eu tinha 6 anos, 5 anos, não sabia ler ainda. E eu vi o desenho do Fusca lá, peguei e fui mostrar para o meu avô. Cheguei no avô e falei, avô, eu sei ler, olha aqui, ó, Volkswagen, um carro diferente. Eu estava vendo. Ele falou, lê aqui embaixo os menorzinhos. Eu só sei ler o grande. A criança, ela faz esses esforços de leitura, né? Aí ele falou, você não foi na escola ainda, você não sabe ler, né? Enfim, a gente faz adivinhação mesmo. Então isso precisa ser usado, não precisa ser recusado, como eles querem. São elementos importantes. E mais, nós fazemos adivinhação até depois de adulto. Quando você lê Hegel, por exemplo, você até eu vou ler Hegel porque eu sou bom. E pega o livro do Hegel, senta num lugar, olha trecho e nada. Aí você pega e faz umas adivinhações. Deve ser isso, deve ser aquilo. É mais ou menos assim, né? Analogia, associação com partes. Então, por exemplo, a criança ela lê, pega uma palavra, como ela mesmo cita o exemplo, em gato, ela pode aproveitar a palavra gato para ler rápido. Por quê? Porque tem um segmento próximo. Ótimo! Isso é um elemento. Se eu comparar com a Emília Ferreira, a gente está aqui num pré-silábico, aqui a gente está num silábico, chegando aqui num silábico. Ambas as teorias parecem faltar algo nessas teorias. Assim. Eu estou dizendo porque eu não poderia... A pesquisa de Emília Ferreira é impecável, eu tenho uma admiração enorme por aquela pesquisa. Jamais o que esse povo do método fônico fala de que são amadores, são maus pesquisadores. A pesquisa é maravilhosa. Outra coisa é você pegar a pesquisa e transformar isso, transpor isso para diretamente para a alfabetização, que nem ela gosta muito dessa ideia. Pelo menos em entrevistas ela fala isso muito claramente. Mas então, por analogia, esse joguinho a gente usa também. Agora eles falam, a maneira mais precisa, decodificação. Envolve o conhecimento das relações grafema-fonema para identificar o fonema correspondente a cada grafema, aglutinando-os em pronúncias que formam palavras reconhecíveis. E aí depois vem o reconhecimento automático, que é o último, que seria o alfabético.
né? Aqui a gente já teria aqui nesse processo de decodificação silábico alfabético e alfabético, aqui o alfabético ortográfico, já o alfabético bem consolidado. Aí ela pega esses elementos e junta em 4 fases. Esses elementos ela põe em 4 fases. Pré-alfabética, não é meio parecido? Vamos pensando aí, né? Alfabética parcial, analogia, pistas fonológicas já com os sons das letras. Alfabética completa, porque para a Emília Ferreira a questão assim, pré-alfabético seria o pré-silábico, a criança não percebeu ainda o pareamento entre a voz humana e a escrita. Então ela não tem nem o quantitativo, nem o quantitativo e nem o qualitativo desse processo. Ou seja, ela não sabe quantas letras, ela não domina quantas letras, e não domina a qualidade dessas letras, se são aquelas letras mesmo ou não. É o qualitativo e o quantitativo. Então, a gente tem aí, seria mais ou menos parecido nesse sentido, né? Eu acho que o da Emília Ferreira mais interessante e mais completo. Alfabética completa seria a decodificação, conhece todas as correlações, seria alfabética completa. E alfabética consolidada se dá pelo reconhecimento automático. A ideia deles é assim, que por ter visto muito aquelas palavras e já ter lido muitas vezes aquela palavra, você não precisa ler ela inteira mais. Você olha a palavra e por a pista dela, quando eu leio, por exemplo, a palavra constantemente, né? Constantemente, eu vejo constante e já vejo mente lá na frente, já sei que é constantemente. Eu não preciso ler sílaba por sílaba e nem elemento por elemento, né? Bom, enfim, esse é dos elementos que ela traz. O objetivo é compreender, mas ler não é compreender. O Zé Moraes, eu trouxe de novo aqui porque é importante a gente retomar. Para compreender texto é necessário desenvolver diferentes habilidades e capacidades relacionadas à compreensão da linguagem e ao código alfabético. Até aqui, não temos grandes desavenças, certo? Uma teoria melhor que a outra, enfim, não é grave. Aí ela coloca aqui a teoria das cordas. Eu achei interessante quando você dá um nome, né? Porque já tem uma em física, que é a teoria das supercordas, você dá um nome à teoria, fica chique. É que nem você falar que você é neurocientista. É a única profissão e habilidade de formação intelectual, de carreira intelectual, que o cara já se diz cientista e já se glorifica no próprio nome da profissão. Isso é um golpe. Uma nomeação assim é um golpe. Não sei se vocês concordam. Você é obrigado a dizer que o cara é cientista pela própria, né? E a ciência dele chama neurociência. Tem uma nobreza, eles caíram fora da ideia da neurologia. Criaram uma outra coisa do lado, né? Só a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Ninguém nomeia gratuitamente, né? Então aqui, a teoria das cordas dela, ele vai juntar esses compreensão da linguagem, conhecimento prévio, vocabulário, estruturas da linguagem, raciocínio verbal, conhecimentos de literacia, reconhecimento de palavra, consciência fonológica, decodificação, reconhecimento automático. Esse pacote para mim é muito pequeno. Mas assim, essa junção aqui vai, de fato, produzir cada vez mais estratégico, cada vez mais automático. Eu não tenho nada contra isso. Eu tenho contra que esse pacotinho é muito pequeno, esse de baixo. Tem muito mais elementos que eu colocaria aqui. Sobretudo dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando na escola de aplicação, que é uma diversidade de recursos para a criança conhecer. Por exemplo, o mundo da imagem não entra aqui, não tem imagem aqui. A imagem para mim é fundamental em alfabetização, porque para mim se trata de 3 coisas: a oralidade estética, e tem que ser uma oralidade estética, no sentido de não é fala cotidiana. A fala cotidiana não dá escrita. A fala cotidiana dá uma escrita, eu poderia dizer, muito pequena, muito... o que dá escrita são a oralidade estética, seria a poesia, as literaturas, os textos, os gêneros que são mais complexos. Esses dão escrita, né? Então a gente aproveita muito mais, por isso que a gente não gosta muito de texto do cotidiano, porque o cotidiano não tem relevo. O cotidiano é uma coisa que se repete na vida da criança, ela não presta atenção. Pergunta para uma criança assim:
Vamos numa exposição de cachorro ou num lugar que tem estátuas de dinossauro? Cachorro ela vê todo dia, dinossauro ela quer, até porque ela não vê, na realidade não existe. Ou se você diz assim para ela, o que você prefere? Uma aventura que acontece aqui ou no reino distante? É o reino distante, é a caverna, é a floresta. O mundo da fantasia da criança, que é uma imensa potência para alfabetizar, é a maior potência, que ela chamou de entusiasmo aqui, que aliás em grego significa ter um Deus dentro de si, entusiasmo, né? É exatamente isso, a criança precisa desse entusiasmo, dessa potência, e a fantasia. Então aqui é uma coisa desprovida de fantasia, desprovida de entusiasmo, desprovida dos... É o cientista falando para a escola, e a escola assumindo diretamente uma teoria, o que é horrível. Horrível, você corre o risco de passar por cima das singularidades, das fantasias. A fantasia da criança é uma imensa coisa. E, infelizmente, dependendo de quando eles aplicarem o método fônico, não tem fantasia alguma. Né? Eles falam em ludismo, precisa tomar cuidado que o ludismo é assim. O fonema tio morava numa casinha X, então precisa tomar cuidado porque tem historinhas dos fonemas, filmezinho, esse é o lúdico. Ora, gente, para mim o legal é pegar um poema da Cecília Meirelles, um poema do José Paulo Paes, ou um conto distante, africano, indígena. As crianças amam contos indígenas. E quem descobriu isso foi uma professora de primário mineira, que é escritora, que é a Henriqueta Lisboa. A Henriqueta Lisboa ela era professora primária, ela dava aula da primeira a quarta. Ela conseguiu imenso sucesso fazendo coletânea de textos indígenas. E ela tem essa coletânea, eu tenho, a editora Peirópolis relançou a coletânea dela. É maravilhosa a coletânea. E é uma coletânea de textos indígenas. Ela falou assim, parece que eles não curtem tanto os europeus. E as nossas crianças também não curtem muito, porque se você pegar Branca de Neve, ou o que mais, todos já passaram pelo mundo Disney, já foram meio pasteurizados pelo mundo Disney. Quando você põe uma coisa nova, que envolve, por exemplo, uma cultura diferente, a cultura dos árabes, antiga, ou uma cultura africana, ou cultura indígena, muda muita coisa. E esse estranhamento que eu gosto. Eu não gosto daquela ideia de que o letramento próximo é o que é o alfabetizador. Para mim é o letramento da fantasia que não é o próximo, que não é o cotidiano. Bom, aqui então, gente, é um pacote de coisas. Eu costumo dizer, chamo de metodologia restritivistas, todas as metodologias que praticam de forma muito dura as coisas. O construtivismo, se você pegar a Emília Ferreira, ela, como pesquisadora, ela não faz isso. Ela falou em palestra aqui mesmo, em entrevista, dizendo que ela nunca disse, em lugar algum, que não se deveria trabalhar os elementos menores da língua e da escrita. Ela nunca disse isso. Ela questionava, sim, uma educação que só fazia isso lá atrás. Era bem diferente uma coisa da outra. E, então, esse restritivismo que a gente tem, bate com o que a Magda Soares coloca, né? Ela tem um texto bem interessante, Letramento e Alfabetização, as muitas facetas. Ela fala, o Brasil dissociou demais letramento e alfabetização. E dissocia com o construtivismo e dissocia com o método fônico. Os dois se parecem nesse sentido. Que dissocia, o que é o letramento? O letramento é toda essa abrangência de textos, contos, oralidade, que envolve a criança enquanto pessoa que vai utilizar essas matrizes textuais que estão na memória dela para dinamizar a leitura dela, porque ela não é só com decodificação. Ela lê com matrizes de texto também. Quando ela tem bastante narrativa e lê uma narrativa, uma matriz está sustentando a outra. Né? Ela conhece aquele ritmo de narrar, ela conhece aquele fluxo, ela conhece as partes daquele gênero, enfim. Então, tem aqui
o que ela coloca aqui, que a desconstrução da alfabetização, ela ocorreu mesmo. O processo de alfabetização em si ficou mais centrado no letramento e acabou não sendo executado. Agora, o pessoal do método fônico acha nesse buraco todas as razões para eles detonarem. Porque é deficitário, é muito deficitário. Desculpe, a gente vai na escola pública, a gente vê como é que tem um certo volume de trabalho que as professoras conseguem manejar e depois não maneja mais, não trabalha mais, e fica assim, a pergunta que eu mais respondi na vida, o que eu faço com o meu aluno que é pré-silábico e não sai disso? Eu tenho um aluno que é silábico alfabético e dali ele não sai. Eu falei, se você continuar só dando cruzadinha para ele, só dando essas mesmas atividades de correlação, imagem e tal, e não fizer um trabalho efetivo com a silabação, vai ser difícil. Vai ser difícil. Talvez você precise dar um avanço nisso. De forma lúdica, de forma gostosa, não precisa ser de forma método fônico. Quando eu desenvolvi um projeto aqui no Case Shihara, as professoras colocavam silabários nas salas e recolhiam e escondiam. E quando chegava o pessoal da Secretaria da Educação do projeto Ler e Escrever, vinha e tirava os silabários ali e brincavam com elas. Então eram caçadoras de silabários, assim, tinham caçadoras de silabários. Eu ficava muito puto, porque na nossa sala de atendimento e apoio eu tinha silabário. Uma vez eu estava dando um curso na prefeitura e as professoras, depois que eu comecei a falar essas coisas, faz tempo já, elas falaram assim para mim, bom, mas então a gente vai falar, a gente usa um pedaço de cartilha, a gente vai na biblioteca e xeroca a cartilha. Eu falei, se você necessita, eu falei, muito bem, qual é o problema? Né? E eu falei, talvez dê para construir atividades melhores para isso. Bom, enfim, estamos acabando o tempo, acho que já acabou até, né? Bom, aqui tem o método eficaz de aprender a ler e escrever, é sempre converter as letras em som, mais ou menos aquilo que a gente já viu. Aqui, o núcleo duro, que é restritivista, 6 variáveis, né? Conhecimento alfabético, consciência fonológica, nomeação automática rápida. Então essa coisa de nomear rapidamente, a sequência aleatória de letras ou dígitos, a gente achou muito engraçado, porque a gente sentiu necessidade de melhorar a nomeação das crianças, não só de letra, mas também do mundo, que a gente percebia que eles tinham um vocabulário insuficiente para uma alfabetização dinâmica. Eles não sabiam o nome das coisas. Quando eles iam ler uma narrativa, apareciam substantivos, adjetivos, eles não conheciam. Então a gente tem que cuidar disso também. Né? E começou com a horta, né? Aí a diversidade, que a horta eles falavam alface para tudo, usava hiperônimos, ou usava hipônimos, quer dizer, um elemento pelo todo, o todo pela parte. E a gente começou a prestar atenção nisso, falando, não pode funcionar só o todo pela parte, a parte pelo todo. Esse cara não vai ser leitor, não vai mesmo. Às vezes a gente pensa que está no processo de decodificação só, não está. Tem outros elementos em jogo. Escrita do nome, a gente trabalhou bastante, colocou a nomeação e a escrita do nome nessa mesma, já com um pacote maior, né? A habilidade de escrever a pedido, letras isoladas ou o próprio nome. Memória fonológica, você percebe que não sai disso, né? É uma falta aqui, uma visão mais ampla da criança como ser humano, que fantasia, que corre, que está numa determinada fase, que é brasileira. Faltam uns elementos todos, né? Que importa uma teoria no pacote que não consegue adaptar. Eu acho que a única adaptação que o Nadalim fez, aliás, o Nadalim é uma figura curiosa. O Nadalim é o secretário da alfabetização do governo Bolsonaro. Ele é bolsonarista por princípio, mesmo antes de existir o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque ele, sabe como que ele entrou em educação? Não sei se vocês viram, está no site dele, quem quiser olha lá. Eu não sei se ele leu o negócio que eu escrevi na internet, porque eu escrevi um artigo, eu falei isso.
ele tirou do site. Ele disse que ele se tornou educador graças a Santa Teresa do Menino Jesus. Porque a Santa Teresa falou no ouvido dele: vá ser educador. Sabe aquela voz que o Paulo ouviu no deserto? Mais ou menos parecido. Um pouco parecida com Jesus na Goiabeira também, da Damares. Então veja bem, ele vai se dar bem com teorias verdadeiras, com teorias muito verdadeiras, porque tem uma coisa aí que é de um sumo, né? De uma verdade absoluta. E aí ele não tem preparação para nada, ele nunca estudou a nossa área, ele não conhece. A mãe dele tem uma escolinha infantil pequena, ele deu aula lá. Olha a experiência do cara, gente, ele chora. Aí ele começou a falar em método fônico. O Capovilla deu uma força para ele, Fernando Capovilla, o João Batista Capovilla da psicologia. Também. Desculpa, estava só situando da psicologia. Da psicologia, método fônico. O João Batista Araújo está interessadíssimo nisso, porque ele tem um método para vender. O método alfa e beta, está prontinho, é só vender, né? Então, uma das coisas do método fônico também é a venda de produtos. Vende-se muito quando troca a metodologia. Novos livros didáticos, novos materiais. 10 anos depois você percebe que não funcionou, joga-se tudo fora e começa do zero. Eu acho que o foco tem que estar, primeiro, com grandes consensos, como disse a conferência de consenso, entre grandes intelectuais que pesquisam a área. Não adianta. E professores, e a situação da escola, né, as entidades, tem que buscar consenso, não tem como. Né? E, obviamente, apostar as fichas na parte de reestruturação da escola. A escola, do jeito que está, você pode colocar a metodologia que você quiser. Não tem como. Não tem como. Colocamos isso com o Haddad na época. Ele estava encantado com aquela... enfim, com algumas pessoas aí, e acabou não fazendo aquilo que a gente imagina de fazer da alfabetização uma prioridade. E era a grande chance, né, dele, porque ele estava numa rede mais coesa. A rede paulistana é uma rede coesa, é uma rede bom para você lançar um projeto desse nível. Mas não rolou. Bom, aqui também os elementos de alfabetização, praticamente a mesma repetição. Né? O decreto, eu estou terminando aqui com o decreto, é muito interessante. Veja bem, o artigo 1º do decreto. A alfabetização no Brasil deverá basear-se em evidências científicas. Isso significa que as evidências científicas estão tirando todo mundo da universidade que pesquisa. Nós não somos evidência científica. Evidência científica é o quê? A ciência cognitiva já alinhada e pronta. Né? A PNA faz definições precisas, o que possibilita um debate sério sobre política de alfabetização. É interessante isso ser decreto. Eu nunca vi um decreto tão esdrúxulo assim, porque você colocar uma linha no decreto, né? Fechar uma linha, fundamentação, pôs um cérebrozinho aqui, nas ciências cognitivas. Isso está no decreto. Maravilha. Bom, eu ia falar um pouquinho das conferências de consenso aqui, mas acho que não vai dar tempo. E o que fazemos? Cátia e Natália já falaram. Eu vou terminar aqui com um poema um trecho do Manuel de Barros: o esplendor da manhã não se abre com faca. Isso era a nossa divisa na escola de aplicação do projeto. Não adianta. A criança que está ali com dificuldade, você chegar nela e falar assim: eu venho com tudo e vou ensinar essa criança, não adianta. A criança quer respeito, ela quer primeiro plano a relação, a subjetividade, ser reconhecida, né, na relação com você. É muito mais complicado do que a gente imagina. E esse aqui da Guimarães Rosa, que eu acho muito bonito, né? Querer o bem com demais força, de certo jeito, pode já estar sendo se querendo mal
por principiar. Isso é o Reobaldo que diz, né? É o sotaque do Reobaldo. Querer o bem com de mais força já é por si principiar o mal. Né? E vocês percebem que é sempre assim? Você pega o fascismo, é isso, é querer um certo bem com de mais força. Não adianta. Bom, gente, eu vou parar aqui, a gente faz um debatezinho aí, tá bom? Beleza, então.